Quando alguém desaparece sem explicação, a família fica em limbo, questionando onde está e o que ocorreu. Na maioria das vezes, apelos ao público por ajuda resultam na localização da pessoa desaparecida quando alguém fornece informações úteis. Mas em alguns desses casos, a pessoa desaparecida é de repente encontrada viva e bem, contra todas as expectativas. Quando isso ocorre, muitas vezes descobre-se que desapareceram por vontade própria para recomeçar em outro lugar ou fugir de algo sinistro em suas vidas. Número 10. No dia 26 de abril de 2005, Jennifer Wilbanks, de 32 anos, deveria estar comemorando um dos dias mais felizes e importantes de sua vida. Naquele dia, ela deveria se casar com seu noivo, John Mason. Mas, graças a uma série de acontecimentos bizarros, o dia acabou sendo muito diferente do que qualquer um poderia imaginar. 600 pessoas foram convidadas para uma igreja em Duluth, Geórgia, para testemunhar o casal celebrar seu dia especial. Mas, poucos dias antes do casal marcar o casamento, algo inesperado aconteceu. Na manhã do dia 26 de abril, Jennifer saiu para correr como sempre, segundo John, mas não voltou e ele não conseguiu contato. John entrou em contato com a polícia, que imediatamente iniciou uma busca que durou quase uma semana. Voluntários e profissionais vasculharam áreas arborizadas da região, mas não encontraram pistas sobre o paradeiro dela. Quando John foi interrogado, percebeu-se que ele não colaborou e recusou o teste do polígrafo, exceto sob condições muito específicas, deixando os investigadores desconfiados. Ele e seu advogado organizaram para que fosse feito um teste de polígrafo independente e os resultados foram entregues à polícia. 3 computadores foram apreendidos na casa do casal, mas não continham nada útil. A busca foi eventualmente encerrada para a decepção da família de Jennifer, mas eles foram assegurados de que a polícia havia feito tudo o que era possível para encontrá-la. As 600 pessoas que deveriam comparecer ao casamento ficaram chocadas com o desaparecimento de Jennifer, e muitos temiam que ela tivesse sido vítima de algum crime. Mas seus temores se mostraram infundados. No dia 30 de abril, apenas 4 dias após o desaparecimento de Jennifer, embora a verdade só viesse à tona um pouco depois. No dia em que deveria se casar, John ficou surpreso ao receber um telefonema de sua noiva, que afirmou estar em uma loja 7-Eleven em Albuquerque. Ele avisou a polícia que buscou Jennifer. No início, todos ficaram aliviados por ela ter sido encontrada. Mas o alívio deles durou pouco quando ela percebeu que não tinha escolha a não ser contar a verdade. Ela disse que, enquanto corria naquele dia, foi abordada por um homem hispânico e uma mulher caucasiana que a sequestraram e amarraram com uma corda. Ela disse que foi jogada na traseira de uma van e agredida repetidas vezes pelos 2 sequestradores. Mas a história dela não parecia fazer sentido para os investigadores, que simplesmente a acusaram de mentir. E então ela percebeu que seu plano tinha desmoronado. Jennifer acabaria admitindo que desapareceu por vontade própria. Ela afirmou que não tinha desistido, mas que estava sobrecarregada por questões pessoais. E, ao invés de ser honesta sobre isso, ela inventou esse plano e esperava que isso a ajudasse a salvar as aparências. Número 9. Em 2004, Audrey Saylor, de 20 anos, era estudante do 2º ano na Universidade de Wisconsin-Madison e estava em um relacionamento com outro estudante, um calouro chamado Ryan Fisher. Por fora, o relacionamento deles parecia feliz e normal, mas depois veio à tona que Audrey não estava feliz. No dia 27 de março daquele ano, seus amigos e familiares seriam lançados em um mundo de incertezas, quando Audrey sumiu sem deixar rastros e faltou a um encontro já marcado. Verificaram seu apartamento, mas ela também não estava lá. Ela foi dada como desaparecida e voluntários de Rockford, Minnesota, sua cidade natal, foram a Madison ajudar a polícia nas buscas. Em áreas arborizadas e em locais onde ela costumava passar o tempo, mas sem sucesso. Imagens de vigilância do prédio mostram que ela saiu por volta das 2h30 da manhã e foi observado que ela não levou roupas quentes nem bolsa com ela. Sua família começou a suspeitar que Audrey havia sido sequestrada e temia o pior. Por 4 dias, nada foi encontrado.
Em 31 de março, um funcionário do Departamento Estadual de Receita a viu em um pântano a cerca de 3 quilômetros de seu apartamento. E ao perceber que ela era a mulher desaparecida que todos estavam procurando, ele entrou em contato com a polícia para relatar o que havia visto. Ele disse que caminhava quando a viu encolhida no chão, em posição fetal, e percebeu que ela precisava de ajuda. A polícia respondeu rapidamente e Audrey foi trazida de volta em segurança para o alívio de seus entes queridos. No interrogatório, ela disse que fazia caminhada de manhã quando foi sequestrada por um homem armado com lâmina. Os investigadores vasculharam o pântano onde ela foi encontrada e recuperaram vários itens de evidência, como fita adesiva e uma lâmina. Audrey disse que não foi a primeira vez que foi atacada, relatando a agressão por trás em fevereiro daquele ano. E ela sentia que os dois incidentes poderiam estar de alguma forma conectados. Os investigadores eram céticos em relação às suas alegações. Eles acharam imagens de câmeras mostrando Audrey comprando ferramentas, lâmina, fita adesiva, corda e remédio para resfriado em uma loja local. Ao verificar o computador dela, a polícia descobriu pesquisas sobre previsões do tempo para a região e mapas de Madison focando áreas arborizadas. Ela foi trazida de volta para interrogatório e, quando confrontada com as evidências encontradas, fez uma confissão completa. Ela afirmou que estava tendo problemas com o namorado Ryan e que ficou deprimida depois que sua avó faleceu. Ela também vinha enfrentando problemas de saúde física. Tudo isso afetou seu bem-estar mental e, eventualmente, ela teve um colapso nervoso. Número 8. Quando um deputado britânico de 43 anos, chamado John Stonehouse, desapareceu de uma praia em Miami, Flórida, em novembro de 1974, sua carreira era, pelo menos por fora, perfeita. Ele era casado e tinha 3 filhos. Ele fora nomeado diretor-geral dos Correios e era visto como forte candidato a primeiro-ministro trabalhista. Seu futuro parecia promissor, mas, como tantas vezes acontece, as aparências enganam. Na realidade, ele vinha enfrentando vários problemas, o primeiro dos quais começou em 1969. Naquele ano, um desertor tcheco alegou que Stonehouse conspirava com o governo comunista do país e repassava segredos do governo para eles. As alegações foram falsas, mas prejudicaram sua saúde mental e carreira política. Mesmo assim, ele decidiu começar a focar mais em seus interesses empresariais em Londres. Mas ele seguiu no Banco Trust Britânico de Bangladesh, que oferecia serviços bancários a bengalis na Grã-Bretanha. Infelizmente, o banco mais tarde seria investigado por fraude, e isso deixou Stonehouse em um estado mental nada ideal, já que ele começou a se sentir deprimido. Além disso, ele sentia que não era respeitado pelos outros parlamentares e decidiu fazer uma ruptura total com sua vida. Ele criou uma nova identidade para si mesmo ao comprar um passaporte falso com o nome de Joseph Arthur Markham. Na verdade, Markham era um operário de fundição de Walsall que havia perdido a vida pouco tempo antes. Mas graças a Stonehouse, Markham agora possuía várias contas bancárias em diversos países e as usou para guardar o máximo de dinheiro possível. Ele também criou uma segunda identidade falsa, usando o nome de outro homem, Donald Clive, que também havia falecido. Com tudo pronto, Stonehouse viajou para Miami, de onde ele desapareceria repentinamente. As roupas dele foram encontradas em uma praia e imediatamente presumiram que ele havia entrado na água antes de ser levado pelo mar. Mas quando um bloco de concreto foi encontrado em uma praia próxima, especulou-se que ele poderia ter sido vítima de um crime, como sequestro, após o qual sua vida teria sido tirada por pessoas desconhecidas. A esposa de Stonehouse, Bárbara, ficou arrasada, pois achava que ele havia morrido no mar. E ela não deu atenção às sugestões de que ele havia sido atacado, ou que desapareceu de propósito para começar uma vida em outro lugar. Mas sua secretária Sheila Buckley, de 28 anos, despertou suspeitas da polícia quando insistiu muito que ele não estava mais vivo. Mais tarde, veio à tona que ela e Stonehouse estavam tendo um caso e que vários pertences dela haviam sido enviados para um endereço na Austrália. O casal se comunicava por mensagens codificadas enviadas às contas bancárias australianas de Stonehouse. Enquanto isso, a polícia na Austrália investigava um caso diferente quando a verdade veio à tona.
Durante a busca por Lord Lucan, encontraram 2 contas de Stonehouse abertas com nomes diferentes e suspeitaram que fossem de Lucan. Mas após uma investigação mais aprofundada, o segredo de Stonehouse foi revelado e ele foi localizado, sendo então preso. Número 7. Em setembro de 2004, Timothy Carney, de 24 anos, conhecido por seus entes queridos como Tim, havia se formado na Universidade Estadual de Montclair, tendo concluído sua graduação em inglês. Mas enquanto estava ocupado com seus estudos, ele se interessou pela organização religiosa Christian Church Gospel Outreach e decidiu se juntar a ela. O grupo era liderado por um homem chamado Jim Lethbridge e a igreja ficava em Pequenique, Nova Jersey. Ele decidiu se mudar para lá e conseguiu um emprego no departamento do trabalho. Ele e um outro membro do grupo decidiram dividir um apartamento em Butler Ridge. Inicialmente, sua família ficou feliz por ele manter o estilo de vida religioso. Com o passar dos anos, ele se tornou cada vez mais devoto ao grupo e começou a doar a maior parte do seu salário para a causa. Isso o deixou em dificuldades financeiras. E seus colegas de trabalho relataram mais tarde que frequentemente tinham que pagar seu almoço e os pedágios de ida e volta do trabalho. Então, em 28 de dezembro de 2004, Tim desapareceu inexplicavelmente. Seu colega de quarto relatou tê-lo visto sair do prédio por volta das 5 da manhã. Quando ele faltou à reunião de oração à noite, acharam estranho, pois não era comum para ele. Tim ligou para seu supervisor às 8h20 daquela manhã, dizendo que se atrasaria para o turno, mas ele nunca chegou. O carro dele foi achado vazio, perto de um canteiro de obras entre Elizabeth e Newark, em 7 de outubro. Após ser dado como desaparecido, a polícia revistou seu apartamento e encontrou todos os pertences pessoais dele. E durante a investigação, imagens de câmeras de um caixa eletrônico mostraram um homem que havia sacado $1.000 da conta dele, mas o rosto estava coberto por um boné de beisebol. Surgiram temores de que a igreja cristã Gospel Outreach estivesse envolvida, pois muitos consideravam o grupo uma seita. Ex-membros relataram que foram intimidados e abusados para entregar seus salários, enquanto outros foram forçados a largar seus empregos e começar a trabalhar em empresas ligadas ao grupo. Os membros foram interrogados, mas disseram que Tim não sumiu. Eles alegaram que ele estava no Wellspring Retreat and Resource Center, um centro de desprogramação em Ohio, e que ele não pôde ser contatado por anos. Os pais de Tim fizeram de tudo para encontrá-lo, mas ele nunca tentou contato e seu paradeiro seguiu desconhecido. Pagaram para exibir suas informações em outdoors, pediram ajuda ao público e atuaram com a Fundação Christen para encontrá-lo, mas sem sucesso. Então, no dia 23 de setembro de 2011, a polícia entrou em contato com a família dele para informar que Tim havia sido encontrado e que estava vivo. Ele proibiu a divulgação de sua localização para pessoas fora da família e disse não querer voltar nem contatar seus entes queridos. O caso dele foi encerrado desde então. Número 6. A história de Christopher Knight, que ficou conhecido como o eremita de North Pond, é bastante estranha. Quando ele desapareceu inexplicavelmente em 1986, aos 20 anos de idade, trabalhava como técnico de instalação de sistemas de segurança em sua cidade natal, Albion, no Maine. Ele não tinha um relacionamento próximo com a maior parte de sua família, então, quando desapareceu, eles inicialmente não perceberam. Mesmo após anos sem notícias dele, eles não procuraram a polícia sobre seu desaparecimento. Depois, descobriu-se que Christopher só decidiu que já estava cansado de sua antiga vida. Um dia, ele parou de ir ao trabalho, cortou contato com a família e, sem hesitar, foi viver fora do sistema numa área arborizada perto de North Pond. Ele nunca contou a ninguém sobre seus planos, mas ninguém pareceu muito perturbado pelo fato de que ele simplesmente havia desaparecido. Como se tivesse sumido no ar, ele começou a se embrenhar profundamente na floresta. E quando encontrou o que considerava um local adequado, próximo a um conjunto de rochas, montou um acampamento. Isso lhe daria abrigo, e ele sabia de várias cabanas de verão a cerca de 1 quilômetro dali. Ele se certificou de deixar seu acampamento difícil de ser encontrado e começou sua vida em tranquila solidão. Mas permanecer escondido tem suas desvantagens.
Cristóvão evitava acender fogo para cozinhar, temendo chamar a atenção dos veranistas ou da polícia. Mesmo quando a área estava coberta de neve durante o inverno congelante, quando o frio se tornava insuportável, ele andava de um lado para o outro em seu acampamento para se manter aquecido. Quando as cabanas estavam vazias, ele entrava em busca de comida e equipamentos deixados. Ele voltou ao acampamento com um fogão a gás propano, o que facilitou sua vida ao derreter neve para água potável e cozinhar alimentos encontrados na floresta ou em invasões a cabanas. A polícia disse que Christopher cometia cerca de 40 furtos por ano. Ele furtava pilhas, roupas, livros e qualquer coisa útil que encontrasse. E logo as pessoas que conheciam a região começaram a falar sobre o Lago do Norte, eremita, embora ninguém tivesse visto a figura esquiva até então. Em uma ocasião, ele cruzou inadvertidamente com um caminhante na região e os dois conversaram por alguns segundos. Acredita-se que ele foi a única pessoa com quem Cristóvão conversou por quase 3 décadas, e ele admitiria mais tarde que o incidente lhe deu um grande susto. Em abril de 2013, após passar 27 anos na floresta por vontade própria, Cristóvão foi encontrado furtando itens do acampamento Pine Tree. Quando foi confrontado pelo guarda florestal Terry Hughes, ele nunca havia sido violento, então assim que Hughes apontou sua lanterna em seu rosto, Cristóvão se rendeu. Depois, foi condenado a 7 meses de prisão e, ao sair, começou a trabalhar em uma oficina mecânica. Mas dizem que ele ainda prefere a calma e o silêncio da própria companhia. Número 5. Em dezembro de 2008, Philip Egger, de 49 anos, trabalhava como professor associado de Ciências da Informação na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. A vida dele parecia nos trilhos. Ele conquistou milhares de assinantes para sua lista de e-mails, de tecnologia e era visto como especialista na área. Mas em algum momento, ele deve ter se desiludido com a própria vida e decidiu fazer algumas mudanças. A família dele procurou a polícia porque ele não foi para casa nem para o trabalho e não falou com conhecidos. Entre dezembro daquele ano e maio de 2009, eles ficaram cada vez mais preocupados com o bem-estar dele. Como ele havia sido diagnosticado com depressão maníaca e sem a medicação, ele poderia ter dificuldades em relação à saúde mental dele. Felipe, especialista em privacidade, tinha poucos amigos e até colegas de trabalho sabiam pouco sobre sua vida antes de desaparecer, pois sempre era reservado. Eles disseram que o comportamento dele no trabalho ficou mais instável semanas antes do desaparecimento. Ninguém se sentia à vontade para falar com ele sobre isso, pois parecia inacessível. Eles decidiram deixá-lo em paz, mas ao perceberem seu desaparecimento, questionaram se não deveriam ter intervindo. A família criou um site pedindo que ele voltasse para casa ou avisasse que estava bem, mas não obteve resposta. Acreditava-se que Felipe ainda vivia em algum lugar e escolhera sumir para ter uma vida mais tranquila, mas não havia como provar essa teoria. A família dele só queria notícias, mesmo que apenas para dizer que ele seria bem-vindo em casa quando quisesse. Um pesquisador do Instituto de Direitos Humanos e Cognição de Máquinas afirmou que não via Felipe há mais de uma década. Acrescentou que ele era uma das pessoas mais inteligentes que conheceu. Para encontrá-lo, muitos recorreram à internet buscando alguém que o tivesse visto. Páginas no Facebook foram criadas pedindo informações, enquanto outros usaram outras redes sociais na esperança de encontrar pistas sobre seu paradeiro. Então, em 16 de janeiro de 2010, o departamento do xerife de Los Angeles revelou que havia localizado Philip, mas se recusou a divulgar muitos detalhes. Como ele deixou claro, ele era capaz de cuidar de si mesmo e só queria ser deixado em paz. Vivendo fora do sistema número 4. Hugo Sanchez, de 47 anos, se meteu em muitos problemas com a lei em novembro de 2011. Depois que foi descoberto que ele não havia falecido, como sua esposa Sofia alegou, mas estava vivendo uma nova vida na Austrália, Hugo, nascido no Equador, que antes era conhecido como Alfredo, morava em Farnham, Essex, no Reino Unido, onde trabalhava como designer de sites. Em 2004, sua vida piorou quando ele percebeu que estava vivendo sob uma montanha de dívidas que jamais conseguiria pagar. Durante as férias no Equador, em 2005, ele criou um plano para começar uma nova vida em outro lugar.
E ele conseguiu convencer Sophie de que era uma ideia boa e à prova de falhas, que os livraria de todas as dívidas. Em janeiro daquele ano, ela entrou em contato com o empregador de Hugo para informar que ele havia sofrido um ataque cardíaco enquanto estava de férias e, infelizmente, havia falecido. Eles pagaram para ela ir ao Equador, onde disse ter ido ao funeral dele sem amigos ou família presentes. Quando voltou, ela obteve uma certidão de óbito que comprovava a cremação dele e, assim, recebeu $112 mil em benefícios. Também viria à tona que Hugo havia feito vários seguros de vida, todos considerados legítimos. Esses valores, somados à maior parte da aposentadoria dele, fizeram com que ela acumulasse muito dinheiro. Assim que recebeu tudo, ela desapareceu. As autoridades presumiram que ela saiu do país para recomeçar. Mas ainda havia a questão da herança de Hugo, que precisava ser resolvida, e para isso ela voltou ao Reino Unido em 2005 para nomear um advogado. Toda a documentação dela estava em ordem, então ela recebeu outra grande quantia de dinheiro. Mas um investigador de seguros percebeu que alguns amigos de Hugo acreditavam que ele ainda estava vivo e talvez tivesse forjado a própria morte. Eles especularam que ele havia se mudado para Costa Rica e as reivindicações restantes do seguro foram suspensas em 2007. As companhias de seguro envolvidas começaram a investigar e entraram em contato com a família de Hugo, exigindo que o dinheiro pago fosse devolvido. Quando a família não respondeu, a polícia foi notificada e uma investigação de fraude mais aprofundada foi iniciada. Ao analisar os documentos de Sofia, os investigadores acharam impressões digitais dela e de Hugo no atestado de óbito. E ficou claro que ele realmente ainda estava vivo e escondido em algum lugar. O casal foi acusado de fraude. E quando Sofia chegou ao aeroporto de Heathrow em setembro de 2010, ela foi detida e condenada a 2 anos de prisão, além de admitir que Hugo havia arquitetado o plano elaborado. Ele então se declarou culpado de 12 acusações de fraude e foi condenado a 5 anos de prisão número 3. Poucas pessoas sabiam disso. Em 1986, o jovem de 27 anos, Carrie Bray, sonhava em viver sua vida como um cowboy. E aqueles que sabiam disso não o levavam a sério, já que para eles isso parecia um sonho infantil que nunca se realizaria. Na época, ele morava no Centro de Desenvolvimento Lake Crest, em Oren, Utah, porque sofria de deficiências de desenvolvimento. A família disse que ele tinha a capacidade mental de uma criança de 10 anos e que a equipe do centro estava mais preparada para cuidar dele. Ele nunca havia falado sobre sair do centro ou fugir, por isso seus cuidadores ficaram surpresos quando perceberam que ele não estava mais lá. No dia 2 de março de 1986, eles disseram à polícia que ele provavelmente viajava a pé e queria ser cowboy, segundo a família, ao ser questionada sobre o sumiço repentino. Eles explicaram que Carrie foi adotado aos 5 anos e logo notaram que ele era diferente das outras crianças e tinha dificuldade para aprender novas habilidades. Seus pais adotivos não consultaram um médico imediatamente, mas fizeram o possível para cuidar dele em casa, o que se mostrou difícil. Infelizmente, seus pais adotivos faleceram quando ele era jovem e ele foi levado para o centro após seus irmãos adotivos perceberem que não sabiam cuidar dele. E a irmã adotiva disse que sempre se preocupou com ele após sua entrada na instituição, principalmente ao saber da fuga. Ela fez panfletos com sua foto e dados e os distribuiu na região, esperando que alguém o tivesse visto e desse informações sobre sua localização. O Departamento de Polícia de Oren foi informado do desaparecimento de Carrie e fez o possível para localizá-lo. Mas sem testemunhas, sem imagens de câmeras de segurança e sem pistas para investigar, o caso dele rapidamente esfriou e seu destino permaneceu desconhecido. Conforme os anos se transformaram em décadas, os investigadores ficaram cada vez mais certos de que Carrie havia falecido de alguma forma, já que acreditavam que ele não conseguiria se cuidar sozinho, sem o acompanhamento adequado de que precisava. Sua irmã adotiva eventualmente parou de pedir atualizações sobre o caso e parecia que o destino dele jamais seria revelado. Mas então, em julho de 2007, a polícia do Texas entrou em contato com o Departamento de Polícia de Oren com uma notícia inesperada.
Eles o encontraram trabalhando em um rancho no Texas, depois que um investigador de seguros o reconheceu pelo perfil dele na rede DOE, que havia sido criado. Eles acrescentaram que ele estava lá há 27 anos. E não só ele estava bem, como também conseguia cuidar de si mesmo, enquanto vivia seu sonho de ser o cowboy número 2. Em 2008, Hannah Upp, de 23 anos, estava empolgada para começar uma nova carreira em Nova York. Ela havia terminado a licenciatura e conseguiu emprego dando aulas no ensino fundamental da escola Thurgood Marshall, no Harlem. Todos diziam que ela estava ansiosa para começar. Ela daria sua primeira aula em 28 de agosto, mas os alunos avisaram ao diretor que ela não apareceu. Nos dias seguintes, amigos e familiares não conseguiram encontrá-la ou contatá-la. Por quase 3 semanas, ninguém viu Hannah e a polícia ficou perplexa sobre para onde ela tinha ido. Ela foi vista pela última vez saindo de seu apartamento para correr, mas não voltou e deixou seu documento, carteira, chaves e outros pertences para trás. Alguns começaram a especular que algo ruim havia acontecido, mas esses temores logo foram dissipados. Hannah foi encontrada 20 dias depois de desaparecer, flutuando no rio Hudson, ilesa. Mais tarde, veio à tona que ela havia sido vista em academias e lojas na região. Ela disse depois que não sabia onde estava na maior parte do tempo e não se lembrava de quem era enquanto estava desaparecida. Após ser retirada da água, ela foi levada rapidamente ao hospital, tratada de hipotermia e diagnosticada com amnésia dissociativa. Embora não estivesse claro o motivo, esse foi apenas um dos 3 desaparecimentos que deixariam sua família e amigos perplexos, já que ela sumiria novamente. Em 2013, quando tinha 28 anos, ela trabalhava como assistente de professora na escola Montessori em Maryland. No dia 3 de setembro daquele ano, ela não apareceu para o turno. A polícia foi avisada e durante a busca, preocupações aumentaram após sua carteira e celular serem encontrados em uma trilha, aparentemente deixados por desconhecidos. Desta vez, ela sumiu por 2 dias e foi achada em Wheaton Glenmont, após ligar para a mãe de um telefone emprestado. Novamente, ela não lembrava do tempo em que sumiu, mas foi encontrada ilesa. Em 2017, ela desapareceu pela última vez. Ela havia se mudado para St. Thomas, nas Ilhas Virgens Americanas, onde estava dando aulas. Ela foi vista saindo de casa às 8h da manhã, em 14 de setembro. Depois de dizer que ia nadar na praia Sapphire, o carro dela foi encontrado estacionado no estacionamento da praia, com o celular, passaporte e carteira dentro. Funcionários da escola disseram aos investigadores que ela deveria ir a uma reunião naquela manhã, mas não apareceu, o que os deixou preocupados. As buscas começaram, mas como 2 furacões atingiram a área antes e depois do desaparecimento de Hannah, demorou para que buscas adequadas fossem feitas. A polícia soube que ela foi avisada para sair da ilha, mas recusou e não pôde ser convencida. Amigos disseram que ela agia estranho antes do desaparecimento. Apesar de ter sido encontrada viva 2 vezes, seu terceiro desaparecimento nunca foi resolvido. E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Hannah número 1. Os fãs da famosa banda Killing Joke vão reconhecer o nome do vocalista Jaz Coleman. Mas talvez não saibam que ele já foi considerado desaparecido 2 vezes na vida e que suas explicações para o sumiço são realmente bizarras. Ele explicaria isso depois. Antes de desaparecer em 1982, ele notou que muitos amigos e entes queridos estavam desiludidos com o mundo, achando que tudo acabaria em breve, como tantas pessoas pelo mundo, graças a eventos como o pânico satânico e a ameaça de guerra nuclear. Por isso, quando Coleman desapareceu repentinamente sem aviso, seus fãs e investigadores começaram a especular que ele e Geordie Walker, o guitarrista da banda, decidiram viajar para uma área desconhecida, pois acreditavam que o apocalipse era iminente. Na verdade, a banda tinha acabado de se apresentar no Top of the Pops, graças ao seu sucesso chamado Empire Song. Eles queriam ficar fora do radar, sem serem incomodados por quem os conhecia. Porém, como ninguém sabia dos planos, os boatos continuaram. E só pioraram pelo fato de Coleman dizer a qualquer um que o incomodasse que o mundo estava chegando ao fim.
Ele explicaria depois que decidiu se isolar porque queria se afastar de Rhodes. E porque ele começou a demonstrar interesse em energia geométrica, que inclui meditação, energia sutil e geometria sagrada. Ele disse que se surpreendeu ao saber que achavam que ele estava na Islândia para fugir do fim do mundo, pois nenhum lugar seria seguro nesse caso. Enquanto isso, ele e Walker começaram a vender substâncias ilegais e usaram os lucros do empreendimento para comprar um piano de cauda. Ele e Walker voltaram a Londres e seguiram com suas vidas normalmente. Ele sumiu novamente em 2012, causando constrangimento à banda, que pediu desculpas aos fãs por sua ausência sem explicação. Killing Joke estava prestes a embarcar em uma turnê com The Mission e The Cult. Mas antes que a turnê pudesse começar, Coleman fez vários comentários críticos sobre as duas bandas. Seus colegas de banda divulgaram um comunicado dizendo que ele não havia entrado em contato com ninguém que conhecia e que eles não faziam ideia de onde ele estava. Foram obrigados a pedir desculpas e garantiram aos fãs que, se não encontrassem Coleman, reembolsariam os ingressos. Durante 2 semanas, ninguém teve notícias do cantor e temia-se que algo ruim tivesse ocorrido. A turnê foi cancelada, e fãs notaram que Coleman postou no Facebook antes de desaparecer, dizendo que as outras 2 bandas eram terríveis. Mais tarde, ele negou ter feito a postagem, embora muitos a tenham visto antes de ser apagada. Alegou que foi obra de um impostor, quase 2 semanas após ser visto pela última vez. Coleman foi encontrado no deserto do Saara Ocidental e disse que trabalhava em um álbum solo, um livro e uma trilha sonora para um programa de TV. Ele disse que optou por um estilo de vida nômade por um tempo e, ao retornar, ficou perplexo com o que viu. Muitas pessoas ficaram chateadas porque ele sumiu sem avisar. Atualmente, o futuro da banda permanece incerto após o falecimento de Walker em 2023 e não houve notícias sobre um novo álbum ou uma turnê anunciada. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas, meu nome é Top 5 Anônimos e eu vejo vocês no próximo vídeo.